Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus amado. Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Cristo. Hoje a lição número 11, uma aliança superior. Estamos terminando a carta aos Hebreus. Nós fizemos 11 lições, dessas 11, creio que 3 lições nós dividimos em 2 partes. Então temos ao todo, creio, cerca de 14. Oi Andréia, oi Mábia. Temos cerca de 14 lives só sobre a carta dos Hebreus. Se for somar as horas, deve dar possivelmente mais de 20 horas de conteúdo a respeito da carta aos Hebreus. Oi mãe, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, Andréia. Louvado seja Deus. Vamos dar uns minutinhos aqui para que o pessoal possa entrar. Enquanto isso, mandem aviãozinho. Tá? Mandem aí aviãozinho para as pessoas que você sabe que gostam de estudar a palavra do Senhor. Mandem aviãozinho. Mandem aviãozinho. Mandem para aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de estudar a palavra do Senhor. Que a gente tem aquele tempinho de tolerância aqui para que a gente possa dar início à nossa live. A última live a respeito da carta aos Hebreus. Louvado seja o Senhor. Enquanto o pessoal não chega, quem está aí me fala, aprendeu muito, aprendeu pouco, aprendeu mais ou menos, foi proveitoso, não foi proveitoso estudar aqui comigo, conosco, né? A carta aos Hebreus, me fala aí. Enquanto o pessoal não entra, já vai mandando os aviãozinhos aí para alertar o pessoal que a gente está aqui. Semana que vem nós estaremos começando as parábolas, tá? As parábolas de Jesus Cristo, tá? Eu ainda vou ver como vou fazer. Oi pai, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Eu ainda vou ver como vou fazer, né? Se eu pego um evangelho e sigo ele. Foi proveitoso, mãe? Eita Deus. Glórias ao Senhor. A esposa vai mandando aí nos grupos aí, por favor, tá? O link da live eu coloquei no seu perfil. Envia aí para mim para facilitar. Enquanto o pessoal não chega. Como é que tá de chuva aí em Montes Claros? Tá chovendo onde você mora, André? Que aqui em Minas tá chovendo. Tá chovendo por aí? Ah, Senhor da glória. Como é que tá de chuva aí, gente? Me fala aí, como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Vamos dar um tempinho, o pessoal tá entrando. O Instagram tá avisando o pessoal que a gente tá... Não tá chovendo, André. Lá em essa chuva... Talvez essa chuva vem pra cá, hein? Tá pertinho, tá pertinho. Tomara que venha. Passar um final de semana chuvoso, vai ser bênção. Glórias ao Senhor. Aleluias. Sextou com Cristo. Live número 26, gente. Já tem 26 semanas. Cada mês tem 4, em média. 4 vezes 6, 24. 6 meses. Já tem 6 meses. Ah, eu não sabia disso. Quer dizer então que se apertar o... Oi Ives, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Minha prima aí, ó, minha prima Ives. Eu não sabia que se apertasse o coraçãozinho chamava mais pessoas, não, Andréia. Ó, pra você ver, 6 meses que eu tô aqui. 6 meses que eu tô aqui, eu não sei disso. Gente, clica nesses coração em nome de Jesus aí. Eu não sabia disso. Rosa, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Eu não sabia disso, gente. Ou se eu soubesse desse treco. Como é que você tá, prima? Me conta aí. Tá chovendo muito aí? Ô, glória.
Não sabia, André. Ó, pra você ver. Olha a Mari. Nossa, a Mari tá sumida. Chegou por aqui. Jesus do céu. Gente, ó, fiquei sabendo agora, depois de 6 meses, que se apertar o coração, o Instagram avisa mais pessoas de que eu estou ao vivo e online. Ó, pra você ver, eu não sabia desse treco. Tem 6 meses que eu tô aqui com vocês. 26 lives. Levou 26 lives pra eu aprender esse negócio. E quem me falou foi André aqui agora, ó. Me contou agora, não foi... Olha que eu já paguei curso, viu? Já paguei curso de tudo é coisa e eu nunca ouvi ninguém falando que esse likezinho aí, esse coraçãozinho aí faz com que a live seja mostrada para mais pessoas. Não sabia. E só foi clicar nesses coraçãozinhos aí que um bocado de gente sumida, como a Mari aqui, né, Mari? Mari tava desaparecida, eu acho que ela tem um tempão, sei, uns 4 meses que eu não vejo ela. Ela apareceu aqui. Paula toda semana dá uma passadinha aqui, pelo menos de uns 5, 10 minutos, ela dá uma passadinha e... Aí, tá vendo aí, ó? Obrigado, viu, Andréia? Além do aviãozinho, eu sempre vou pedir like agora, viu, gente? Dá um likezinho aí, dá um coraçãozinho aí, vai apertando assim, para o Instagram começar a despertar, né? Mandar aí, avisar o pessoal que me segue. Tem quase 1.800 pessoas, não são mais de 1.800 pessoas no perfil, né? E às vezes pouquíssimas entram. E olha que eu aviso nos stories, eu aviso no feed, mas o Instagram quer o quê? O Instagram quer dinheiro, então ele quer que eu, além de fazer tudo, eu tenho que impulsionar, eu tenho que jogar um dinheirinho lá para poder ele mostrar para mais pessoas de que toda sexta-feira às 8 horas nós temos live. Nós temos o Sextou com Cristo, onde nós estudamos a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Nós estamos terminando a carta aos Hebreus do Novo Testamento. Estamos na lição número 11 da carta. Mas já fizemos cerca de 14 lives só dentro da carta aos Hebreus. Tá? São mais de 20 horas de conteúdo, creio eu, que cada live tem 1h30 mais ou menos. Dá mais de 20 horas de conteúdo só sobre a carta aos Hebreus, que está aí no perfil. No perfil, aí. Você entrar no perfil e ir descendo, você vai ver as lives aí. Se você não assistiu nenhuma e tem interesse em aprender a palavra do Senhor, comece a assistir da live número 1 e vai até a número 11, que é de hoje, a lição número 11, que é de hoje, né? Hoje nós estamos estudando aí uma aliança superior, finalizando o contexto da superioridade de Cristo em relação ao Antigo Testamento, né? Em relação a todos os grandes lá do Antigo Testamento. Hoje nós vamos terminar aí essa saga que nós temos. E semana que vem nós vamos começar as parábolas de Jesus Cristo, tá? Nós vamos estudar uma boa parte delas, não vou dizer que vamos estudar todas as parábolas, mas uma boa parte dessas parábolas nós estaremos começando a estudar. Eu creio que vou fazer uma parábola por live, tá? Se for fazer todas, hein? Jesus, vai dar um bocado, hein? Eu nunca contei quantas parábolas tem não, viu? Alguém sabe aí? Quantas parábolas tem no Novo Testamento? Hã? Eu acho que dá mais de 20, hein? Imagina? Cada live uma parábola? 20 lives? 6 meses só estudando sobre as parábolas de Jesus Cristo, imagina? Mas ia ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Gente, tá faltando um minutinho para dar aqui 10 minutos. Deu 10 minutos. Deu 10 minutos. Vamos orar para dar início. Muitas das pessoas que nos acompanham, geralmente eles entram depois de 10 minutos, né? Então pode ser que os que estão atrasados entrem aí à medida que eu esteja orando, tá? Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite. Viemos mais uma vez, ó Deus, lhe render graças, ó Deus, por esse dia. Obrigado pelos livramentos concedidos a nós, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais da Tua Palavra, Deus. Obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado por tudo, Deus. Venho agora lhe apresentar cada um daqueles que estão aqui presentes conosco, que vieram estudar conosco e aprender um pouco mais da Tua Palavra, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, venha revelar a Tua vontade, para que possamos entender a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Pai, nesse momento eu quero pedir em especial
a essa equipe, esses músicos que sofreram um acidente de avião essa noite, Deus, e vieram a óbito. Quero interceder pelos familiares que ficaram, Senhor, e que vão passar um final de semana triste, Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia, venha consolar esses corações, que diante dessa situação nós viemos ter corações cada vez mais sábios e saibamos entender que a nossa vida é efêmera, é passageira. Nós estamos aqui vivos hoje, amanhã já não sabemos onde estaremos. Só temos certeza do agora, do presente, que é um presente que o Senhor nos concede a cada dia, é o estar vivo. Que nós vemos dedicar essa oportunidade, essa riqueza que é a vida, para louvor e glória do Teu santo nome. Vá lá abençoando cada um dos familiares que ficaram, Deus, e lhes dando assim conforto nesse momento de sofrimento, de dor, de tristeza, de luto. Seja conosco aqui, Senhor, durante esse último estudo da Carta aos Hebreus, e vá assim nos preparando para a nova série que irá começar na semana que vem, a respeito das parábolas, das suas santas parábolas que estão contidas no Novo Testamento. Senhor, venha assim nos capacitar a cada dia a entender melhor a sua vontade e saber passá-la de forma que outras pessoas venham a ser edificadas. Obrigado, Deus, por tudo. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Karine, chegou, tá na roça, Karine? Tô falando que o pessoal entra às 8h10. Tô falando, Dani, Mari tá por aí, será ainda? Nem sei, talvez Mari até saiu. 60 parábolas? Vixe, mãe falou que tem 60 parábolas. Meu Deus do céu, se tiver 60 parábolas, a gente só fez 26 lives, hein? São 6 meses, ou seja, são 48 lives, um ano. Um ano são 48 lives, né? Cada 24 semanas, 48 semanas, é isso mesmo. É isso mesmo. Então dá mais de um ano de live só sobre parábola de Jesus Cristo, hein, gente? Meu Deus do céu, vou ver o que eu faço. Se a gente vai fazer todas mesmo ou se eu faço só as mais conhecidas, né? Ou as que vocês têm mais dúvida. Talvez eu abra até uma enquete. Eu abro uma enquete, tá? Lá nos stories, para que vocês possam votar. Qual é a parábola, né, que vocês querem que a gente estude? Eu coloco 2 ou 3 ou 4 lá, e as mais votadas é aquela que a gente vai fazer. Claro que eu vou ter que fazer isso com uma semana de antecedência, porque eu tenho que estudar as parábolas, tá? Então, preparar o material, preparar todos os slides e tudo mais. Então eu vou ter que ver se eu consigo. Talvez a primeira parábola eu vou escolher, aí as outras eu vou tentando ver se vocês escolhem. Eu vou ver ainda, tá? Semana que vem a gente decide isso aí. Vamos focar hoje... Olha lá, ó. O Rick Lázaro é o que dá mais problema, viu? Essa aí eu vou deixar por último, porque essa aí dá muito problema, essa aí, viu? Então não vai ser a primeira, com toda certeza. Eu não quero começar desse jeito, tá? Vamos começar com as mais simples, mais tranquilas, as que geram menos confusão, menos, né, menos discórdia. Sim, Karine, é muito triste o que aconteceu com ela, né? Infelizmente é a vida. Estamos aqui hoje e amanhã nós não sabemos onde estaremos. Temos que aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que Deus nos concede hoje. O hoje é o que nós temos, o agora, o presente. Presente é justamente esse momento aqui, presente, tá? Amém, amados? Então vamos aqui dar início, né? Nós vamos hoje estudar a respeito da lição número 11, uma aliança superior. Desde o início da carta aos Hebreus, nós estamos falando sobre a superioridade de Jesus Cristo, desde o início, tá? Agora eu quero recapitular um pouquinho com vocês, rapidamente, qual foi o motivo, o propósito do autor ter escrito a carta aos Hebreus. Por que a carta aos Hebreus foi escrita? Coloca aí pra mim, vocês já estão carecas de saber disso, por favor, responda aí, que vocês já sabem. Por que a carta aos Hebreus foi escrita? O semeador é uma boa parábola, pai. Possivelmente nós vamos colocar ela como uma das primeiras, com certeza. Ela é bem tranquila.
E aí, gente, vamos lá, vamos recapitular aqui rapidinho. A gente está terminando hoje, a gente tem que fazer uma recapitulação. Por que a carta aos Hebreus foi escrita? Qual foi o motivo principal? Gente, ninguém lembra. Não é possível que ninguém lembra. Não é possível que ninguém lembra. Para encorajar os cristãos hebreus para não voltarem aos rudimentos judaicos. Glórias ao Senhor Jesus, amém. Isso mesmo, Andréia. Isso mesmo. André, ela é craque, né? Isso é fichinha. André, você sempre dá um tempinho, tá? Pro pessoal responder. Eu acho que você deu tempinho, eu percebi que você deu tempinho, que você podia ter respondido isso rapidinho, você segurou. Para que o pessoal responda, né? Para ver se o pessoal tá lembrando. Aí a Karine falou para que os cristãos não retrocedam. Pai falou para reforçar a fé, né? A fé dos hebreus que estavam vacilando, estavam querendo retroceder. Amém. Isso mesmo. Glórias a Deus. Esse foi o propósito, tá? Bacana, André. Glórias a Deus. O autor de Aos Hebreus é conhecido? Alguém tem certeza de quem ele é? Fale para mim, sim ou não? Alguém sabe com certeza quem escreveu a carta aos Hebreus? Sim ou não? Sim ou não? E quem é a pessoa mais provável que escreveu a carta? Quem é a pessoa mais provável que tenha escrito a carta? A gente está fazendo uma recapitulação aqui da introdução do início, dos motivos. Isso, não, ninguém tem certeza, né, Karine? O pessoal não tem certeza. Até o autor consta como desconhecido, porque ninguém tem realmente não tem certeza a respeito disso. Quem é que eles sugerem, acham que escreveu, né? Quem é o mais provável que tenha escrito a carta aos Hebreus? Vamos lá, ninguém lembra, gente. A gente sugeriu um nome aqui, um nome forte, né? A gente aqui tirou Paulo, porque lá no capítulo 2 já deixa algo interessante escrito, que o autor ouviu das pessoas que ouviram de Jesus. Elise, seja muito bem-vindo. A paz, Senhor, varão. O autor ouviu das pessoas que ouviram de Jesus. E Paulo não aprendeu com os que ouviram. Paulo aprendeu diretamente de Cristo. Então a gente percebeu que não tem como Paulo ter escrito a carta aos Hebreus, baseado numa evidência dentro da própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, tá? Porque Paulo em Gálatas deixa claro que ele não aprendeu o evangelho de homem algum. Homem algum. Ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. E a pessoa então que a gente percebeu que poderia ter escrito essa carta e que teria conhecimento para isso, foi alguém que foi mentor de Paulo, tá? Foi alguém que ajudou Paulo um pouco ali no início da sua caminhada, que foi, não mãe, Melquisedeque, que foi Barnabé. Melquisedeque, mãe, morreu há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento. Melquisedeque conheceu e andou junto com Abraão. Já Israel nem existia na época, né? Israel ainda estava nos lombos de Abraão, nesse sentido. Isaac iria nascer, depois Jacó iria nascer, e Jacó se tornaria Israel, e a história iria começar, né? Então Melquisedeque não, Melquisedeque está lá em Gênesis. E a carta aos Hebreus foi escrita no Novo Testamento. Gênesis está no Antigo Testamento e a carta aos Hebreus foi escrita no Novo Testamento. Então Melquisedeque não tem condição nenhuma de ser. Tati, seja muito bem-vindo. Me fala qual é a cidade e estado de origem. Parece que é a primeira vez que você entra por aqui. A gente entrou no consenso aqui que Barnabé poderia ser uma possibilidade. Uma possibilidade, mas não quer dizer que seria realmente ele. Amém? Gente, a gente vai fazer uma introdução. Tá? Então a gente sabe que a carta foi escrita com a finalidade de exortar os irmãos em Cristo que eram judeus a não retrocederem, a não voltarem, né, aos rudimentos
da cultura judaica ali, religiosa, né? Porque tudo que estava ali no Antigo Testamento foi preparado por Deus para apontar para aquilo que Cristo iria concretizar e trazer à existência e finalizar no Novo Testamento, e dando assim início a essa nova aliança que é o Novo Testamento. E dessa forma, vindo uma nova aliança, faria com que a antiga aliança perdesse força e valor diante da nova aliança, que seria promulgada não com sangue de animal, de boi, de vaca, de pombo, não, mas com sangue do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos passar aqui para o slide número 3, que nós temos um pouquinho de slide para poder falar hoje. E vamos dar uma introdução à nossa live. Havia uma profecia no Antigo Testamento que já apontava para essa mudança. Já no Antigo Testamento, Deus usou Jeremias para alertar Israel de que ele faria uma nova aliança. Porque Israel tinha invalidado a antiga aliança através das suas desobediências constantes. E está escrito lá em Jeremias 31, verso 31 e 32. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, é uma aliança diferente. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Vamos para o slide número 4. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui é uma profecia apontando para essa nova aliança que foi feita através de Cristo no Novo Testamento, onde Deus fala que iria pôr dentro de cada um de nós, no nosso interior, a lei dele, a vontade dele, tá? A direção dele estaria dentro do nosso coração. Essa é uma profecia que teve cumprimento quando a igreja começou, mas ela não termina na igreja. Ela é concluída com Israel mesmo, Israel que existe hoje. É uma profecia que engloba tanto a igreja quanto Israel nos dias de hoje. Se você parar para olhar aí e avaliar, você vai ver. Inicialmente, né? Quando ele fala: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. O que é que vocês entendem por isso aí nos dias de hoje? O que é esse escrever a lei de Deus no meu interior, no meu coração? O que é que isso significa na realidade, espiritualmente falando, nos dias de hoje? Qual é o significado? Me falem aí, eu vou ativar aqui os comentários e vocês me dizem. Oi, Dal, seja muito bem-vinda, paz, Senhor. O que é que significa isso aí? Tá? Escrever a lei de Deus no meu coração. Hoje, no contexto de hoje, espiritualmente falando, o que é que isso simboliza? Vai apertando o coraçãozinho aí, gente. Vai apertando o coraçãozinho aí para mais pessoas serem alertadas. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Há quanto tempo? Nós estamos terminando a carta aos Hebreus, Ana. Se você acompanhou aí e assistiu aí no perfil, nós fizemos 11 lições. Hoje é a número 11, né? Mas foram ao todo cerca de 14 lives dessas 11 lições. Então você está chegando e acompanhando o finalzinho, né, da carta aos Hebreus, que é a última lição que a gente está estudando. O que é o escrever a lei no meu interior? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. A gente vai ter algo dentro de nós que sintetiza a vontade de Deus. O que é que está dentro de cada um de nós que sintetiza Deus em nós?
Porque foi isso que Deus falou. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele vai escrever, ele vai colocar algo dentro da gente. O que é isso? O que é esse algo que Deus colocou dentro de nós? Para que... Isso, Andréia! Glórias ao Senhor, sim. Tá? Tá nas entrelinhas, não tá ali. Não tá ali agora, tá? Mas a gente vai ver outra profecia que fala justamente isso. Então, Deus está falando, eu vou colocar a minha lei no seu interior. Eu vou escrever a minha vontade dentro do seu coração. E quem é que faz isso hoje no cristão hoje? O Espírito Santo, né? Jesus recebe do Pai a orientação, transfere para o Espírito Santo transfere para nós. E assim a gente compreende e entende qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Pai. Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tá? É por meio do Espírito Santo que Deus faz isso. Mas olha o restante da profecia. Lá fala assim: E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei de seus pecados. Essa parte da profecia se concretiza completamente hoje na igreja? Sim ou não? Do jeito que está escrito aí. Essa parte da profecia se completa completamente. Ela é plenamente completa hoje na igreja? Sim ou não? Só quero que vocês respondam sim ou não. Hoje ninguém mais precisa ensinar para o outro a respeito de Deus? É isso que ele está falando. E não ensinará mais cada um a seu irmão, ao seu próximo, porque todos me conhecerão. Isso aí já aconteceu de forma plena hoje na igreja? Sim ou não? Vamos lá, gente. Eu tenho 5 pessoas aqui. Pelo menos as 5 pessoas podem participar, né? Larissa, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. André falou que não se completou, não é pleno, essa profecia ainda não está concretizada, né, plenamente na igreja. Karim também acha que não. Gente, se ela estivesse concretizada, se ela fosse plena, eu não estaria aqui falando da carta aos Hebreus para vocês, tá? Eu não teria feito nenhuma live para vocês, tá? Porque vocês já saberiam tudo. Porque Deus já teria comunicado todo o conhecimento para vocês. Então isso ainda não aconteceu. É por isso que eu falo que parte dessa profecia engloba também o Israel de Deus que ainda não foi salvo. Mas que Deus falou que irá salvar. Tá? Deus é fiel. Prometeu a Abraão que iria resgatar e levar os seus. Isso vai acontecer. Paulo fala a respeito disso em suas cartas. Que nós somos enxertados na videira ali, verdadeira, na figueira verdadeira. Nós somos enxertados. Mas o israelita, ele é natural dela. Nós não somos. Nós somos gentios. Mas mesmo assim, Deus nos recebe e nos enxerta nessa árvore que é ele, tá? Mas toda Israel já faz parte dele. Então, Paulo chega falando que Israel foi endurecido por um momento, para que Deus exercesse misericórdia com gentios. E colocou tanto judeus e gentios debaixo da desobediência, para com todos exercer de misericórdia. Tá? Então, ele fala que no fim dos tempos, todo Israel será salvo. Então, é nesse momento, quando a gente tivesse pleno conhecimento de Deus, e todos aqueles que Deus tem projetado para ser salvos, serem salvos, é que ninguém mais precisará falar a respeito de quem é Deus. Porque nós teremos tido esse encontro total e completo com Ele. Possivelmente arrebatados e já no novo céus e nova terra. Tá? Então isso aí vai se concretizar no finzinho mesmo. Quando estiver para acontecer ali o retorno de Cristo ali, né? O retorno acontecendo. E Deus fazendo novos céus e nova terra. É quando essa profecia vai ser completamente cumprida à risca. Tá? Então, hoje ainda não. Hoje a gente está falando aqui. Hoje eu estou aqui explicando, ensinando, conversando com vocês. Hoje a gente ainda precisa de pessoas. Deus prepara mentores, professores, pastores para estar guiando as ovelhas, orientando as ovelhas, capacitando as ovelhas, para que essas ovelhas possam capacitar outros e aí vai. Essa profecia ainda não se concretizou, mas irá se concretizar no retorno de Jesus Cristo. Amém?
Louvado seja o Senhor. Vamos passar para outra profecia, no slide número 4. Ou número 5, né? Slide número 5, eu vou tirar os comentários. Tá aí. Então aspergirei água, isso está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, verso 25 e 26. É outra profecia que aponta para os dias de hoje. Então aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Slide 6. Deixa eu colocar aqui, 6. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A mesma coisa que estava lá na outra profecia. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Nessa profecia ele repete a mesma coisa. Só que aqui ele vem e dá mais luz. Ele fala que vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne. Ele fala que vai nos dar vida novamente. Vai reviver o nosso espírito. E além de nos ressuscitar dentre os mortos espiritualmente, ele vai pôr o Espírito Santo dele dentro de nós. Isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 27 e 28. Deixa eu voltar para o slide 5 aqui. Está aí, amados. E dar-vos-eis um coração novo, que é a mesma coisa de ser um espírito novo. Porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de carne e colocarei um coração... Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Do que é que essa profecia está falando aqui nos dias de hoje? Nos dias de hoje, essa profecia que a gente acabou de ler em Ezequiel... Maria, seja muito bem-vinda, Paz do Senhor. Em Ezequiel, capítulo 36, 25, 26, essa profecia está falando do que nos dias de hoje? Isso tem que acontecer para você entrar no reino de Deus. Se isso não acontecer, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Essa profecia está apontando para o que acontece nos dias de hoje. É a mesma coisa do que a gente leu lá em Jeremias. Só que aqui ele colocou mais detalhes. Explicou melhor como iria acontecer. O nascer de novo. Glórias a Deus. Isso mesmo, André. O novo nascimento. Vos necessário é nascer da água e do Espírito. Presta atenção aí, gente. Presta atenção aí nessa passagem, no verso 25 e 26. Então aspergirei água pura. Vos necessário é nascer da água e nascer do Espírito. Olha lá. Então aspergirei água pura e ficareis purificados. Dá-vos-ei um coração novo, um espírito novo. Lá no verso 26 fala: colocarei o meu espírito dentro de vocês. Está muito claro que ele está falando a respeito da regeneração. Está falando a respeito do novo nascimento. Vos necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. O que é o nascer da água? A gente já estudou sobre isso. Eu vou abrir aqui os comentários. O que é o nascer da água, gente? Marcelo, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. O que é o nascer da água? A gente já estudou isso lá no tabernáculo, mostrando lá os utensílios, né? A gente falou a respeito disso bem especificamente. Mas olha aqui, novamente, a água vindo como símbolo. Mostrando aí, é o que Jesus repetiu, vos necessário é nascer da água. A água não é você tomar um banho de piscina, não é você descer ali, não é essa água batismal em si. A água há um contexto espiritual nisso aí, mais profundo do que simplesmente um rito religioso, tá? Você tem que nascer da água. A água significa o que na Bíblia? Coloca para mim aí, em nome de Jesus, vocês que estavam participando da lives aí anteriores, a gente já estudou sobre isso.
Vamos lá? Vocês não se lembram, não se recordam? Lembra da pia? A pia de cobre que ficava ali, o altar de holocausto. Entre o altar de holocausto e a tenda da congregação havia a pia de cobre que tinha água sobre ela. E aquele dia da live eu fiquei batendo na tecla. Eu falei assim, o que é a água? A água simboliza o quê? A água... Isso, Karine! Isso, Karine! Isso, André! A palavra de Deus. A água simboliza a palavra de Deus. Nós estudamos lá, nós verificamos isso em algumas passagens na Bíblia. E aqui, Mirilene, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Aqui ele vem falar, então aspergirei água pura sobre vós. Está apontando para sim, para a ministração, para o conhecimento que iria vir através de Cristo. Para que as pessoas pudessem ser purificadas dos seus maus hábitos, tá? De suas más condutas, das suas práticas pecaminosas. É através do conhecimento da palavra que a gente aprende o que é certo e o que é errado. Tá? E à medida que a gente coloca ela em prática, é que essa regeneração acontece de uma forma mais profunda e evidente em nossas vidas. E aí sim nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que é o nascer do Espírito. Qual é o problema das pessoas? Elas são convencidas. A maior parte das pessoas são convencidas aqui na cabeça. Mas não converte o conhecimento em prática. Não há conversão na vida. Há convencimento de ideias que ficam aqui na cabeça. Mas não há conversão na vida, nas obras, através das mãos da vida, de tudo. E Deus quer que a gente se converta. Arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados e venham tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor vai vir no final. Arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A maior parte das pessoas são convencidas e não convertidas. Elas não colocam em prática os ensinamentos, elas não estudam a palavra às vezes, elas ouvem aqui, saem daqui e vai na igreja todo domingo e devolve o dízimo e acha que tá bacana isso. Que o viver cristão é você ir no domingo na igreja, é você devolver o dízimo, é você cantar um louvorzinho ali, é você fazer oração de almoço, de janta, oração de quando você acorda de manhã, que o viver para Cristo é isso e não. Viver para Cristo é a entrega completa e total do seu ser. Você não vive mais para você mesmo. Você vive para a glória de Deus, para a obra de Deus. A gente estudou sobre mordomia cristã. Nós deixamos de ser escravos do diabo, do pecado, e nos tornamos escravos de Deus. Só que com bênçãos extraordinárias. Ser escravo de Deus é uma maravilha. Tá? Mas a maior parte das pessoas tem um encontro com Cristo, aparentemente tem um encontro com Cristo, entregam suas vidas para Cristo, mas elas vivem do jeito dela, do jeito que ela quer viver. Elas não estão nem aí para o jeito de Deus, da forma de Deus, para a santidade de Deus, para a obra de Deus, para o ministério que Deus tem na vida delas. Não, elas querem os sonhos delas, os projetos delas, e ela quer que Deus ajude elas a concretizar aquilo que elas querem. Elas não se tornam mordomos, elas continuam ainda donas das suas próprias vidas. E Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não é fazer a sua vontade mais. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia e me siga. Quem tentar salvar sua vida vai perdê-la. Então, é o oposto. Ser cristão não é viver o que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer, da forma que você acha que é. É do jeito que Deus quer. Então, a maior parte das pessoas se convencem do Salvador, mas nunca se tornam servas do Senhor. E aí o novo nascimento não acontece. Não acontece. E é por isso que essas pessoas acabam retrocedendo, acabam voltando para o mundo, acabam dando mau testemunho, acabam escandalizando a igreja. Por quê? Porque não houve uma conversão. Conversão. Não houve o nascer da água. Tá? Não houve o nascer da água. Muito menos do Espírito. Se não se converteu, como é que vai receber o selo se não houve conversão ainda? Tá? Então, gente, isso é sério. Bruno, seja muito bem-vindo. Bruno, manda uma mensagem para Bartô aí. Convida ele para entrar. Ele não é? Que pena que você não esteve aqui no pequeno grupo nosso ontem. Senti sua falta aqui, viu? Espero que na próxima quinta você esteja aqui em casa para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Então, gente, seguindo em sequência aqui. Deus vai tirar o coração
de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração que é sensível à voz do Espírito, um coração que consegue ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, consegue seguir a direção dele. Deus é que faz essa obra aí, tá? Deus é que coloca o desejo no nosso coração, é Deus é que nos capacita, é Deus que faz. Mas Deus nos responsabiliza por não darmos no lugar, né? É uma incongruência, é um paradoxo, né? Aparentemente Deus faz tudo, a gente não consegue fazer nada, mas Ele nos responsabiliza por não estar buscando fazer. Então, há algum tipo de responsabilidade sobre você que Deus não nos explica claramente nas Escrituras, mas Ele nos responsabiliza por não fazermos a vontade dEle, por ignorarmos a Ele, por amarmos mais a mentira do que a verdade. Deus responsabiliza o homem por não se arrepender, apesar de que é o Espírito Santo que promove o arrependimento. Existe um mistério nisso aí que não é explicado na Bíblia, mas se Deus nos responsabiliza, somos responsáveis. Tá? Por mais que não saibamos e entendamos como conciliar isso com a soberania de Deus e o trabalhar de Deus de forma plena. Mas se Ele nos fala que nós somos responsáveis, nós somos. Então, se você é responsável, dê lugar, tá? Dê lugar para que Deus possa operar na sua vida, tá? Não seja negligente, não seja negligente. Mediante aquilo que Deus já te revelou, já te deu entendimento, compreensão da palavra dele, não seja negligente aquilo que você já entende. Aquilo que você já entende, você tem responsabilidade. E se você não viver, significa que você é apenas um convencido e não está se convertendo. Porque a conversão veio por mediante a prática. A conversão veio por mediante a submissão à vontade de Deus e prática da sua palavra. Se você não coloca em prática aquilo que você já entendeu, você não está se convertendo. Então você só é um convencido. E os convencidos não vão entrar. São os convertidos que vão entrar no reino de Deus. Muitos são chamados, muitos são convencidos, mas poucos são os escolhidos, poucos são os convertidos, tá? Muitos são os convencidos e poucos são os convertidos. É isso que Jesus está querendo dizer quando fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus chama, as pessoas vêm, mas não se convertem e acham que por estar dentro de uma igreja, dando dízimo, cantando, que ela está salva. Cuidado. Pelos frutos você conhece a árvore. E a árvore que se converteu, ela dá bom fruto. Não tem como a árvore boa dar mau fruto, não tem como a árvore má dar bom fruto. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Foi o que Jesus disse. Tá? Ele falou que havia dois caminhos, um era espaçoso e o outro era estreito. Havia duas portas, uma era larga e a outra era estreita. O caminho apertado e a porta estreita, poucos a encontram. E o outro espaçoso e largo, muitos passam por ela. Então, dá a entender que para caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus, nascer de novo e tudo, você tem que buscar, você tem que procurar. Jesus fala lá em Lucas que o reino de Deus é conquistado através do esforço. Através do esforço. Então, não é aquela coisa água com açúcar, aquela coisa sombra, água fresca. Não, vai ter renúncia, vai ter luta, vai ter sacrifício, vai ter tudo. E muita gente desanima nessa caminhada cristã por causa das supostas tribulações que surgem, das supostas barreiras que eles acabam enxergando as barreiras maiores do que o próprio Deus a quem eles servem. Não se assuste com os empecilhos, não tenta agigantar os problemas que Deus permite vir sobre sua vida, não. Ele é muito maior do que eles. Muito maior do que eles. Oi, Caio, seja muito bem-vindo. Oi, Gilberto, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, varão. Amém, amados? Amém? Amém, amado? Paz. Então, tome atento. É uma profecia que estava no Antigo Testamento, que apontava para aquilo que iria acontecer no Novo Testamento, depois da nova aliança, que foi promulgada não com sangue de animais, mas ela foi promulgada, iniciada e selada pelo sangue do Filho de Deus,
de Jesus, que desceu da eternidade, se fez homem e morreu por nós, através do seu sacrifício, do sangue derramado na cruz, foi selado ali um novo testamento e aberto agora um novo e vivo caminho com promessas maiores e superiores. E é isso que o autor está tentando ensinar para aqui, para os amados judeus que tinham se convertido e estavam querendo retroceder para o judaísmo e largar o cristianismo. Ele estava tentando mostrar para eles que eles estavam fazendo errado, porque Jesus é superior a tudo que está no Antigo Testamento. Porque tudo que está no Antigo Testamento é sombra da realidade que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos passar aqui para o slide número 6. Senão a gente não termina hoje. 6 eu já li, né? E porei dentro de vós o meu Espírito. Esse é o nascer do Espírito. Nascer da água, conversão. Nascer do Espírito é o ser selado pelo Espírito Santo. Vos necessário é nascer da água, conversão, e do Espírito, que é quando ele vem fazer morada e vem completar, te encher e te selar ali, se tornar templo do Espírito Santo. Depois disso, acabou. Não tem como perder mais salvação. O problema é que as poucas pessoas nascem do Espírito, porque não passam pelo nascimento da água. Não passam pelo nascimento da palavra, da conversão. Elas são só convencidas e nunca convertidas. Então nunca são seladas pelo Espírito Santo. São essas que retrocedem. São essas que vêm para a igreja, passam 1, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acontece alguma coisa, elas voltam para o mundo e nunca mais voltam. Mas fulano pregava tão bem, mas fulano cantava tão bem, mas fulano fazia isso tão bem, mas fulano... Por que fulano está aqui? Porque nunca se converteu. Nunca se converteu. Portanto, nunca foi selada pelo Espírito Santo. Apenas os selados é que estão salvos e salvos para sempre. Você já passou pelo novo nascimento? Me responda aí sinceramente. Você acha que você já passou pelo novo nascimento? O novo nascimento está completo em você. Você já nasceu da palavra, conversão, e nasceu do Espírito, foi selada pelo Espírito. Você hoje já é nova criatura, vive para a glória de Deus plenamente. Você nasceu de novo. Sim ou não? Você passou por esse novo nascimento? Vos necessário é nascer de novo. É o que Cristo falou. Quem acha aí que já nasceu de novo, acha que já nasceu de novo, nasceu da água e nasceu do Espírito, já está completa essa obra aí, coloca um joinha assim. Quem acha que ainda não, que está no processo, Deus está trabalhando, mas ele ainda não aconteceu porque ainda não entregou a vida toda, tá resistindo em alguma coisa, não está conseguindo abrir mão de algum pecado. Porque a entrega é total, gente, é 8 ou 80. Ou você se entrega ou você não se entrega. Ninguém pode ficar em cima do muro, tá? Não existe em cima do muro. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você nasce ou você não nasceu. Quem é que aí tem certeza que nasceu de novo? Coloca um joinha assim. Coloca um joinha. Quem é que tem certeza que nasceu de novo aí? Coloca um joinha. Eu vou colocar porque eu tenho certeza. Eu era ateu. Estava num mundão perdido. Perdidão. Só fazendo aquilo que o diabo amava e se alegrava com o que eu fazia. Pai, você fala que realmente nunca passou pela experiência. Eu já falei pro Senhor para buscar a Deus, para orar, se entregar, buscar mesmo em oração, pegar a Bíblia, ler. Porque eu era ateu, o Senhor sabe como foi comigo. Eu fui ler a Bíblia para achar erro, achar defeito. Depois percebi que eu estava errado. E não foi da noite pro dia que eu tive um encontro. Levou uns 3, 4 meses para ter um encontro pessoal com Cristo. O Senhor tem que fazer a mesma coisa. Tem que buscar o Senhor em oração, tem que buscar a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia. E tem que começar a avaliar o que está certo e errado da sua vida e se arrepender dos pecados. Buscar Deus com sede e fome, porque aí Ele vai se revelar para você. Tá? Busque. Que só Deus pode fazer essa obra. Mas se você ficar parado, não vai acontecer nada. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se não tem essa sede, buscar-me-eis e me achareis. Não, meu pai não. Meu pai já foi até padre, Andréia. Meu pai já foi até padre, já vestiu batina. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Olha para você ver, Deus fala que a gente tem a oportunidade de conhecê-lo se a gente buscá-lo de todo o nosso coração. E todo o nosso coração é algo muito sério, é algo muito profundo. Não é uma coisinha assim, eu vou ali na missa, ali no domingo. Não,
tem que ter sede, tem que ter fome, tem que ter desejo, tem que abrir mão de coisas desse mundo que às vezes atrapalha nosso momento de comunhão, nosso momento de busca. Às vezes, em vez de ler Bíblia, em vez de orar, eu vou fazer outra coisa que é banal, que é fútil, que não tem valor, que não acrescenta em nada. Mas aquilo ali às vezes tem mais valor do que buscar Deus, do que ler um bom livro que fala a respeito de Deus, do que pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Você está entendendo? A gente tem que viver para a glória de Deus. Amém, Caio? Um dos primeiros momentos, gente, um dos primeiros momentos mais importantes na vida de qualquer criatura aqui na face da terra é reconhecer que está errado. Para esses tem possibilidade de salvação. Porque o arrogante, o soberbo, ele não reconhece que está errado. Ele fala que ele é bonzinho, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não estupro, eu não roubo, eu não falo mal, eu não xingo, eu não sei o quê. Eu vou para o céu porque eu mereço. Esse é difícil de se converter, esse é difícil de ter um encontro com Cristo, porque ele se exalta. Ele acha que ele é alguma coisa. E a Bíblia fala que os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então quando a pessoa reconhece que ainda não nasceu de novo, que ela reconhece que ainda não teve um encontro pessoal completo com Cristo, e ela reconhece isso, glórias a Deus, tem chance para essa pessoa. Tem chance para ela. Porque se ela não reconhece, ela ainda está cega completamente. Completamente cega. Com as escamas nos olhos aqui, ó, que não enxerga nada. Tá igual Paulo perseguindo os irmãos na igreja para matar. Tá igual Paulo ali, achando que estava servindo a Deus e servindo ao diabo. Matando os irmãos. Tá? Então, glórias a Deus por você, Caio. Glórias a Deus por você, pai. Esse é o princípio, tá? O princípio é reconhecer que está fraco, reconhecer que está em pecado, que está distante, que ainda não conhece. Isso é humildade. Louvado seja o Senhor. É o primeiro passo. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo agora é você buscar, amado. Porque se você percebe que está distante, Deus está aqui aguardando você se aproximar. Me busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que é que está te impedindo de buscar? O que é que está te impedindo? Você tem vida, tem saúde, tem dinheiro no banco, não tem... O que está te pedindo? Busque, faça a sua parte, busque ao Senhor. Oi Marley, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Tá? Não atrase, gente, o tempo está se encurtando, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. O tempo nosso está se encurtando, o tempo de evangelização está se encurtando, nós temos pouco tempo para evangelizar. E quem ainda não teve um encontro com Cristo tem pouco tempo para ter um encontro com Cristo. Porque Jesus está às portas, o anticristo está surgindo a gente. Está ficando cada vez mais claro que a gente não vai ter muito tempo aqui ainda não. Nossa liberdade como cristão vai acabar. Tá? Vai acabar. Você está se preparando para isso? Está se fortalecendo? Então em nome de Jesus, não perca tempo não. Evangelize. Perca tempo não. Busque a Deus, você que ainda não encontrou. Porque quando o anticristo chegar, quem não tiver firmado em Cristo vai aceitar a marca da besta. Vai aceitar a marca da besta. Porque não vai ter força suficiente para dizer não. Porque não vai ter Cristo na vida dele. O Espírito Santo não vai estar dentro dele para lhe dar força para morrer pelo Evangelho. Para dizer não. Vai acabar sucumbindo às tentações que vão ser criadas ali e vai receber a marca da besta. Cuidado, gente. Eu não vou falar sobre isso. Mas as coisas estão ficando feias aí. A gente está percebendo no mundo lá fora. Aqui no Brasil ainda consegue-se ter algum tipo de liberdade, mas lá fora não está se tendo. Não sei se vocês estão acompanhando. Tá? Vamos passar aqui, gente. Povo de Deus, misericórdia. Senão não vai dar tempo. Louvado seja o Senhor, Deus Santo de Israel. Será que eu vou ter que continuar na próxima? Uma live 27 para a gente terminar? Não, vou terminar aqui hoje. Olha o que Jesus fala, eu vou tirar aqui. Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Jesus não tinha morrido aqui ainda. E estará em vós.
Jesus estava vivo nesse momento que ele estava falando isso aqui para os discípulos, tá? Ele estava falando assim, eu estou indo para o Pai, eu vou subir lá no céu, estou indo para o Pai e vou rogar para ele, vou bater um papo com Deus e vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, vou enviar aqui para vocês, tá? E eles vão ficar com vocês para sempre. Mas apenas aqueles que são meus, apenas aqueles que tiveram um encontro comigo é que vão receber, porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Para o mundo, o Espírito Santo é loucura. Eles não conseguem compreender o que é isso. Não conseguem. Mas vocês os conhecem, porque eles conheciam Cristo que estava lá andando com eles. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho, conhece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz parte do Pai, faz parte do Filho. Mas vocês o conheceis, porque habita convosco, eu estou aqui no meio de vocês, vocês estão me vendo, eu sou o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E o Espírito vai ser enviado da parte do Pai e da parte minha também. Tudo aquilo que ele ouvir de mim, ele vai falar para vocês, ele vai conduzir vocês em toda a verdade. O Espírito Santo faz parte do Filho, faz parte do Pai, e a Santíssima Trindade é um só Deus em três. Mas aí Jesus termina, ele estará em vós, por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo, quem estava ali era o Filho. Era o Filho que estava ali, não era o Espírito Santo, era o Filho que estava diante deles, era o Filho que estava com eles. Eles estavam conhecendo o Filho. Mas ele fala, mas no futuro, quando eu for ter com o Pai, eu vou mandar o Consolador e ele vai estar em vós, vai estar dentro de vós, estará em vós. Aqui ele está falando que a gente ia se tornar esse templo do Espírito Santo, que Paulo depois fala lá em Coríntios. Acho que é Coríntios. Acho que é, lá em Coríntios. Que nós tornamos templo do Espírito Santo. Amém, amados? Perceberam? Jesus aqui falando. Vou rogar ao Pai e vou enviar. E o que acontece? Jesus morre, porque fazia parte do projeto e do plano de Deus a morte de Cristo. Cristo tinha que morrer para receber a punição que era nossa. Cristo recebeu a punição que era nossa. Tá? E aí ele ressuscitou ao terceiro dia, foi levado ao céu para receber da parte de Deus, depois de algum tempo, né, que ele voltou aqui na terra, ainda ficou um período aqui, depois ele subiu ao céu de novo. Quando ele subiu ao céu de novo, ele enviou, ele fala assim, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto, eu vou lhes enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Está lá em Atos, capítulo 1, vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 1, Jesus, antes dele ser assunto ao céu, ele dá as últimas diretrizes ali para os discípulos. Aí ele fala assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus iria subir e pegar a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? Enviar o Espírito Santo, enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que iria conduzir a igreja durante todo o período que tivesse aqui na terra. E Jesus morreu para tomar essa promessa. A gente viu no última live que João ali em Apocalipse, ele enxerga o altar de holocausto. E o altar de holocausto é o quê? É a crucificação de Cristo. João, lá no capítulo 5 de Apocalipse, enxerga, alguém fala, eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto. E aí que João olha, está lá o Cordeiro, como se tivesse sido morto. E ele vai ali chegando perto de Deus para pegar da mão de Deus o livro com 7 selos, para começar a abrir os selos. Eu não vou explicar aqui o que são os selos, eu tenho a minha posição, mas eu creio que o primeiro ali é a abertura, é o início da igreja. Quando você vê o cavalo branco e você vê o cavaleiro branco ali, significa justamente a igreja no seu estado inicial puro ali, iniciando a obra evangelística, na minha concepção, tá, gente? Algum dia eu faço um estudo sobre Apocalipse aqui para vocês, não vai ser agora, porque a gente tá começando só a dar leite, não é hora de dar muito, apesar de que eu tenho dado bastante manjar aqui, viu? Mas não é momento para Apocalipse, não. Isso vai ficar para outro momento. Então, Cristo toma ali o papiro selado com 7 selos ali, o pessoal fala livro, né, com 7 selos,
para poder enviar o Espírito Santo para a gente. A promessa, ele está tomando a mão do Pai ali, para dar início a essa nova etapa, que é o Novo Testamento, que é a nova aliança. E aí ele envia o Espírito Santo para nós. É o que está escrito aí, eu vou dizer aqui agora, no slide número 8. Slide número 8, olha aí. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem pecado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, que são pecado, para servirdes ao Deus vivo. Se o sangue de animais purificava cerimonialmente o corpo, a carne das pessoas no Antigo Testamento, o que você acha que o sangue do Filho de Deus vai fazer com você? Que se ofereceu imaculado, sem pecado, para receber a promessa do Pai, ó, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Então Jesus morreu pelos nossos pecados e para nos enviar o Espírito Santo. É o que o autor de Hebreus está falando aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo imaculado. Então parte do projeto, do propósito da morte de Cristo na cruz, não foi somente nos perdoar do pecado, mas ter acesso à oportunidade de enviar o Espírito Santo depois do perdão de pecado, para nós nos tornarmos templo do Espírito Santo. É o que o autor está falando aqui. E o povo estava querendo voltar para o Antigo Testamento e abrir mão de se tornarem templo do Espírito Santo de Deus. E ele fala, vocês estão fazendo loucura. O que vocês estão querendo fazer? Jesus veio para perdoar os pecados e enviar o Espírito Santo para vocês, para que vocês se tornem um com Deus, um com Cristo, um com Deus, para que vocês só sejam participantes de Deus nesse contexto. Tenham uma comunhão e intimidade. Ser um com Cristo, um com Deus. E aí vocês estão querendo voltar lá para matar animal, lá no Antigo Testamento, matar animal? Para perdão de pecado? Vocês querem voltar para aquilo lá? Não faz sentido. Não faz sentido. Amém? Tá todo mundo junto aqui? Vou abrir aqui os comentários. Beber um copo d'água. Ivone, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Tá todo mundo junto aqui? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Está todo mundo junto? Até agora deu para entender tudo? Respirar um pouquinho aqui, gente. Respirar um pouquinho. Porque essa agora foi puxada. Acho que tem uns 15 minutos que eu tô falando sem parar. Às vezes eu começo e não paro, né? Eu não paro. Glórias ao Senhor, gente. Então nós vamos passar agora para as dádivas, né? Peraí, deixa eu só acertar aqui. 8. Nós vamos começar agora 3 tópicos. Eu vou ver se eu consigo resumi-los, né? Em nome de Jesus, a gente termina essa live, porque a gente tem que terminar essa live. Nós vamos passar agora para a gente ver, enxergar de uma forma bem mais clara, né? Através de tópicos, do quanto que essa aliança em Cristo é superior à do Antigo Testamento, tá? O quanto ela é importante para nós e como é que deve ser a nossa postura diante dessa importância, de tudo aquilo que aconteceu através de Cristo, da promulgação dessa nova aliança, como é que nós devemos nos portar, tá bom? Vamos aí para o slide número 9. Glórias ao Senhor Jesus. Slide número 9. A dádiva da nova aliança, tá? Eu vou tirar aqui os comentários. Então, no Antigo Testamento, a gente sabe que havia uma variedade de ofertas. Ofertas de manjares, ofertas pelo pecado escondido, pela omissão, pelo pecado confessado. Eu contei no Antigo Testamento, em Levítico, 11 tipos de ofertas diferentes que se fazia ali, levando animais, levando cereais, tá? Para se pagar ali no templo, para perdão, remissão, alguma coisa em relação à vida da pessoa. Havia 11 tipos de ofertas diferentes. Nessa nova aliança só teve uma oferta. Uma única oferta foi feita. Que foi a oferta de Cristo. Tá? Foi a oferta do próprio Cristo.
um único ofertante, um único sacrifício. Havia uma variedade diferente, de vários tipos diferentes, mas aqui no Novo Testamento foi um único ofertante, um único meio, tá? E foi o corpo de Cristo. Lá se fazia ofertas o tempo todo. Eram 11 tipos de ofertas diferentes e várias pessoas traziam várias ofertas várias vezes durante a semana para a variedade das coisas que tinham lá. Então, assim, era oferta o tempo todo ali no templo. Jesus só se ofereceu uma única vez, tá? Eu só estou querendo mostrar aqui que o sacrifício de Cristo foi pleno e completo e perfeito, tá? Não necessitou e não se necessita repeti-lo. Foi um único ser fazendo uma única oferta, uma única vez, tá? Vamos ver aqui o slide número 10, que tem um versículo que fala sobre isso. Slide número 10. Cadê o slide número 10? Jesus. Onde é que está o 10? 10. Tá aí, ó. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo uma única oferta. Ofertante, um único ofertante. Ofereceu a si mesmo. Como único sacrifício pelos pecados. Um único sacrifício. Válido para sempre. Deixa eu ler tudo, depois a gente fala. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Então todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, em Cristo Jesus, se tornam perfeitos. Não que nós sejamos hoje, mas Deus olha para nós através de Cristo. Estamos em Cristo e em Cristo o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então Deus olha para cada um de nós através do sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo nos cobre e nos purifica de todo pecado. Enquanto andamos em Cristo na luz, o sangue dele nos purifica. Se estamos em pecado, em desobediência, estamos fora da luz, estamos nas trevas. E lá nas trevas não tem o sangue de Cristo para nos purificar. Deus olha diretamente para o pecador. Na luz, Deus olha através de Cristo, e nas trevas, Deus olha para o pecador. Onde é que você está? Nas luzes e nas trevas. Quem está na luz é quem é obediente. Quem está nas trevas é quem é pecador desobediente. Ambos são pecadores, mas um está na luz porque está sendo obediente, buscando servir a Deus, e o outro está nas trevas porque é desobediente a Deus. E aqui então a gente vê, nesse versículo, as três formas. Uma única oferta, um único ofertante e uma única vez. Louvado seja o Senhor. A próximo tópico são os privilégios. Slide número 11. Segundo tópico. Os privilégios que nós conseguimos no Novo Testamento. Primeiro privilégio, o novo nascimento. A regeneração. Não tinha isso no Antigo Testamento. Somente os profetas e reis tinham a oportunidade de serem participantes do Espírito Santo, mas não o eram como é hoje no Novo Testamento, tá? Hoje nós nos tornamos templo completo ali do Espírito Santo de Deus. Deus vem habitar em nós, não é fazer visita, ele vem fazer morada, tá? Dentro de nós. Por causa disso, hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque nós nascemos de novo e nos tornamos espírito. Deus fala, porém, um novo espírito em vós, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Há uma ligação do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Dentro de nós há uma ligação, há um elo. E agora, quando nós adoramos a Deus, nós adoramos em espírito. Antigamente a adoração era externa, era exterior. Não tinha como adorar em íntimo, tá? Ligado lá no espiritual, não havia possibilidade, porque nós, antigamente, no Antigo Testamento, todos estavam mortos em seus pecados. Agora, no Novo Testamento, depois de Cristo morrer por nós e enviar o Espírito Santo, nós voltamos à vida espiritualmente. Agora, há algo de espiritual vivo em nós, e o Espírito Santo habita em nós e se liga a esse algo espiritual, tá? Com isso, há uma comunhão. Olha os privilégios aí. A regeneração abre a porta para uma verdadeira adoração
que vem por meio justamente dessa unidade do Espírito nosso com o Espírito de Deus dentro de nós, essa comunhão espiritual que não existia antigamente. É por isso que todo salvo sabe que está salvo, porque lá em Romanos capítulo 8, verso 13, verso 14, fala assim: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lá no verso 16 ele fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é por isso que o cristão salvo tem certeza da salvação, porque Deus fez com que o Espírito dele renascesse, ressurgisse, ressuscitasse e colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. E aí o Espírito Santo que está dentro de nós testifica com o nosso Espírito que voltou à vida, que nós somos filhos de Deus. É por isso que não há dúvida para quem é salvo de que ele é salvo. Tá? E é também por causa disso que não tem como um salvo perder a salvação. Porque é algo sobrenatural e espiritual que aconteceu dentro dele. E é Deus que opera esse algo sobrenatural. E não tem como você perder isso, tá? Não tem como você desfazer isso. Uma vez feito, está selado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Todo aquele que Deus me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É o que Jesus disse. Então todo aquele que está na mão de Cristo, não tem como sair de lá. Não tem como. Vamos ler aqui um verso, no verso 12, falando sobre isso, no slide 12. Slide 12, onde está você? Achei. Está escrito lá em João, capítulo 4, verso 23 e 24. Mas está chegando a hora, e é Jesus falando, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, em espírito, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só pode adorar a Deus quem nasceu de novo. Antigamente eu tinha uma resistência, paz do Senhor, Tia Aloísio. Antigamente eu tinha uma resistência com aqueles shows gospel. Diminuiu bastante, hoje em dia quase que não tem, graças a Deus. Porque uma gama imensa de pessoas iam ali para aqueles shows e uma maior parte delas não eram nascidas de novo. E começava aquele pula-pula, começava aquela bagunça ali, e eles chamavam aquilo ali de adoração. E a maior parte das pessoas ali não tinham nascido de novo, não tinham o Espírito Santo para poder ter uma comunhão. E eu olhava assim: Jesus, misericórdia. E começava a ter um tipo de adoração ali, não a Deus, não a Cristo, mas ali um buscar pelo ídolo, um buscar pelo cantor que estava ali na frente cantando. Poucos eram os cantores que repreendiam a plateia quando eles começavam a gritar, né, os nomes deles. E eu falava: meu Deus do céu, está tendo idolatria no momento ali do show. Momento de idolatria, né? Idolatrando o instrumento, o vaso. Em vez de olhar para Deus, para Jesus, está olhando para o vaso. E poucos eram os ministros de louvor que tinham esse ministério de louvor aí, que repreendiam a plateia. E aí eu via que o sacrifício que estava sendo ali não era um sacrifício de louvor puro, porque poucos eram os nascidos de novo, poucos que estavam entendendo a bagunça que estava acontecendo, e eles estavam oferecendo um sacrifício, cordeiros manchados, mancos, caolhos, cegos, com defeito, e não era uma adoração limpa. Era uma bagunça. Tanto é que acabou. Você não vê mais. Diminuiu bastante. Por quê? Porque causou muita bagunça no meio evangélico naquela época. 5, 6, 7 anos atrás. Deus deu um rebuliço aí, diminuiu bastante. Graças a Deus, né? As pessoas, os pastores voltaram em si. Porque os próprios pastores não estavam enxergando a coisa que estava acontecendo. Foi triste, foi triste.
Mas porque Deus procura que a gente adore em espírito. E para adorar em espírito você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água, tem que nascer do espírito. Você tem que se converter de verdade. Você está entendendo? Não é um faz de conta, não. Não é levantar a mãozinha assim não. Cadê a conversão? Cadê a mudança de comportamento? Cadê a mudança de hábito? A mudança de atitude, de pensamento? Cadê a mudança? Conversão é visível. Muda-se coisas na vida exterior, não é só na cabeça não, a vida também muda. A forma de ver o mundo muda. Isso é evidente. Mas se a pessoa aceita Jesus e continua do mesmo jeito, a única diferença é que agora ela vai na igreja no domingo. A única diferença. Ela tem os mesmos gostos, ela fala sobre as mesmas coisas, ela gasta tempo com as mesmas coisas. A única diferença é que no domingo ela vai na igreja. Gente, essa pessoa é uma convencida, não é convertida. Possivelmente não passou pelo novo nascimento. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, conversão, novo nascimento, tudo se faz novo. Mas se não se fez novo e os gostos continuaram, não se mudou os hábitos continuaram, os desejos continuaram, os maus... Não adianta, gente. Não teve conversão. Teve convencimento, mas não conversão. Então, Deus está procurando que a gente adore Ele em espírito, porque Ele é espírito. Mas para adorar em espírito, você tem que nascer da água e do espírito. Se você não nascer da água, você não nasce do espírito. E a maior parte, infelizmente, nossos irmãos hoje, que a gente chama irmãos, né, mas ainda nem são. A maior parte das pessoas que frequentam as igrejas hoje são convencidas e não convertidas. E nós que somos convertidos temos que alertar essas pessoas. Você já teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus, a sua vida já mudou, você tem um antes e depois, você consegue olhar na história da sua vida e perceber um antes e depois de Cristo. A sua vida continuou em santificação, você cresceu em santidade, a cada dia que passa você percebe que você é diferente, os seus gostos mudaram, a sua forma de pensar mudou, a sua forma de vestir mudou, tudo mudou ou não? Continua a mesma coisa, a única diferença é que eu vou na igreja no domingo. Cada um examine-se a si mesmo, é o que Paulo fala, para ver se porventura ainda estejais na fé. É Paulo falando lá em Romanos, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, eu acho. Cada um se examine para ver se porventura ainda está na fé. Amém, amados? Vamos agora para o último, para finalizar. Slide 13, que é o último tópico. Agora, uma vez que você teve um encontro pessoal com Cristo, uma vez que você se rendeu ao senhorio de Cristo, você se entregou total e completamente ao Senhor Jesus Cristo, que recebeu da parte de Deus a graça, a misericórdia, o perdão, que você nasceu de novo, supõe-se que você nasceu de novo, a quem mais é dado, mais é cobrado, tá? A quem mais é dado, mais é cobrado. Vem agora as exigências do Novo Testamento, da Nova Aliança. O pessoal falava, o Antigo Testamento era muito duro, não podia fazer nada e tal. E aí vem Jesus falando, no Antigo Testamento o pessoal falava, se você adulterar, você vai ser morto. Porém, agora eu vos digo que se você olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, você já adulterou com ela. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Ainda mais no dia de hoje, nessa sociedade nossa corrompida, onde cada vez menos pano, tecido no corpo é mais bonito, é mais legal, é mais evoluído, é melhor. A gente tem que andar na rua meio que de olho fechado, né? Não pode olhar para canto nenhum, não pode virar para um lado para o outro, porque as mulheres estão andando tudo pelado na rua. Os homens também, sem blusa, sem camisa, sem nada. E aí? Jesus falou, se você olhar para uma pessoa do sexo oposto, desejar essa pessoa no seu coração, você já adulterou.
Difícil hoje em dia viver nesse mundo nosso. A gente tem que sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, de igreja para casa, não pode ir em canto nenhum mais. Não pode ir em praia, não pode ir em clube. O povo não se veste, todo mundo andando pelado. E tá tudo normal. E tem gente que na igreja aí que... As igrejas mesmo, os irmãos ficam tudo pelado nos encontros. Vai pro clube, os irmãos, e fica tudo pelado junto. Tá difícil. E ninguém enxerga, ninguém tá percebendo que tá tudo errado, tá errado. Não, não, o mundo mudou, a cultura mudou, a moda mudou. Não, Deus continua com pudor, com recato, com decência, tá? Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus de Jesus do Novo Testamento. A decência ainda é uma norma, o pudor ainda é uma norma. O crente tem que saber se vestir, tem que tampar as vergonhas. É triste, mas eu só fui no encontro de igreja, de juventude, na minha igreja que eu faço parte. Porque nas igrejas dos outros, eu não vou. Para evitar de olhar aquilo que eu não devo olhar. Aquilo que não é direito meu de estar olhando. Infelizmente. Por falta de discernimento dos pastores, das demais igrejas, infelizmente, que não corrigem as suas ovelhas por medo de perder os bodes da igreja. Tem medo de perder os bodes e aí não corrige as ovelhas, e as ovelhas se comportam como bode por falta de correção dos pastores. Vai pagar com Deus depois, lá no céu. No céu Deus vai cobrar deles. Que não estão ensinando ao cristão se portar com decência na sociedade. Vai cobrar deles. Oi, Rose, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ai, Senhor do céu, na igreja também muitos usam a Bíblia como pedaço de pano que falta nas roupas. É difícil, mas a exigência é maior pra gente. A gente vai falar sobre isso aqui. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que depender, confiar, descansar em Deus e tem que ser obediente a Deus, tá? Eu vou colocar para vocês. Nós aqui estudamos e falamos que lá no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava, a gente vai ver. Hoje, entrava no Santo dos Santos. Onde é que Jesus está hoje? A gente já estudou tudo isso. Vamos ver se vocês ainda se recordam. Onde é que Jesus está hoje? Lá no céu. A gente já falou tudo isso nas lives anteriores, nas lições anteriores. Nós estamos na lição número 11 hoje. Onde Jesus está? Onde Jesus está hoje? Lá no céu. Ele está onde? Me falem aí. Onde Jesus está lá no céu hoje? A gente já estudou isso na lição passada. A gente foi a última lição. A lição número 10 a gente estudou sobre isso. Onde Jesus está lá? Está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, à direita de Deus. Dentro do que, gente? A gente ficou aqui um tempão falando sobre o tabernáculo terrestre. Um tempão aqui falando sobre o tabernáculo terrestre. Que era um modelo. Um modelo do quê? Do quê? O tabernáculo terrestre era o modelo do quê? Vamos lá que eu tenho que terminar essa live. Está ficando quase 1h30. O tabernáculo terrestre era um modelo do quê, gente? Nós estudamos na última live. Nós estudamos praticamente todas as lives. Você está falando num local específico. Existia um templo aqui na terra, que Deus mandou que Moisés erguesse, que era modelo de um templo e um tabernáculo. E isso, o título do nossa live passada foi o tabernáculo celestial. Deus mostrou para Moisés um tabernáculo terrestre, mas ele falou assim, faça como modelo, porque no céu existe outro. E a gente estudou na última live o que cada utensílio é no céu. E hoje Jesus está no Santo dos Santos, à destra do Pai. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está fazendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Que o que Jesus está fazendo é muito superior. Mas aquilo que o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Testamento,
Era figura, era sombra daquilo que Jesus hoje faz diante do Pai, lá no céu, no Santo dos Santos. Ele está diante dele como um sumo sacerdote intercedendo por nós. Como no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano dentro do Santo dos Santos para interceder por toda a comunidade de Israel. Jesus hoje está dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo celestial, diante do Pai, intercedendo por todos os pecadores que ele salvou, tá? Todos aqueles que são os eleitos, os escolhidos por ele, todos aqueles que estão salvos. Hoje Jesus está diante do Pai, à destra dele, diante dele, intercedendo por todos aqueles que ele irá salvar aqui na terra. O que eu quero que vocês prestem atenção é que lá no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, o povo estava do lado de fora, aguardando, esperando. Como é que eles estavam do lado de fora, esperando, lá no Antigo Testamento? É isso que nós vamos ver agora, tá? Porque disso aí a gente tira ensinamento para a nossa vida hoje, sabendo que o nosso sumo sacerdote hoje está dentro do Santo dos Santos, diante do Pai, intercedendo por nós, fazendo algo similar que acontecia aqui. Alguém aí sabe como é que os israelitas ficavam do lado de fora quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Alguém aí sabe? Coloca um joinha assim, ó. Alguém aí sabe? Alguém aí sabe como os israelitas ficavam do lado de fora enquanto o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo? Alguém sabe? Coloca assim, ó. Se você não souber como é que ficavam os israelitas do lado de fora, coloca assim, ó. Não sei, eu não sei. Não sei. Fez, você sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Oi, Silvia, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Você sabe como os israelitas ficavam lá fora? Quem sabe, coloca sim. Quem não sabe, coloca sim. A gente já está terminando. Sabe, Rose? Andréa não sabe, Rose falou que sabe. Alguém mais? Temos 10 pessoas ao vivo. 3 pessoas responderam. Karim falou que não sabe, mas ela chutou. Ela chutou que estavam orando. Ela não tem certeza na realidade. Então o Rose falou que sabe até agora. Tia Luiz falou que não sabe. Rose, coloca aí pra mim, Rose. Como é que eles ficavam do lado de fora? Enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, como é que os irmãos, os israelitas ficavam do lado de fora, enquanto o sumo sacerdote estava dentro do Santo dos Santos, intercedendo por eles? Como é que os israelitas ficavam do lado de fora ali do templo? Eles ficavam fazendo o quê? Coloca aí, Rose, pra mim. Rose, coloca aí. Você falou que sabe. E aí depois disso eu vou passar aqui pro verso e a gente vai ler o que está no verso, tá? A gente vai descobrir agora o que eles estavam fazendo. Vamos lá, Rose. Coloca aí. Não vale olhar na Bíblia, viu? Não vale olhar na Bíblia. Se você for olhar na Bíblia, aí todo mundo sabe. Todo mundo se olhar a Bíblia sabe. Todo mundo se olhar a Bíblia sabe. Eu quero que você responda de você mesmo, sua opinião. Se você olhar na Bíblia, não responde. Não responde. Fala assim, eu olhei na Bíblia. Se você olhar na Bíblia, você fala, eu olhei na Bíblia. Então não vale. É saber sem olhar na Bíblia, né? Deixa eu beber um copo de água aqui enquanto. Cadê Rose? Rose sumiu. Ué, Rose, desapareceu. Eu vou ter que passar, porque senão vai ficar longa a live. A Rose não está respondendo, eu acho que ela está copiando aí o versículo que está na Bíblia. Não vale, assim não vale. Ah, Senhor da glória. Aleluia. Deixa eu passar aqui então, vamos lá. Vou passar aqui, vou colocar o próximo slide. 14. Rose demorou de colocar. 14, tá aí, gente. Eu vou tirar aqui os comentários. Não pode ir no Google também, não. Google também não vale. Gente, aqui, ó. Levítico 23, 28 e 29, tá? Tá escrito lá, ó. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis. Então, no dia da expiação, eles não trabalhavam.
Era o dia que eles iam gastar e ficar a toda a sua atenção, toda a sua energia ficava na expectativa do que iria acontecer com o sumo sacerdote que ia entrar dentro do Santo dos Santos. Porque a história nos mostra que alguns sumos sacerdotes entravam em pecado. E por causa disso, eles morriam ao entrar ali. Né? Tem registros históricos falando sobre isso. Tanto é que se criaram o costume de amarrar os sumos sacerdotes pela cintura com a corda, para que eles pudessem entrar com a corda presa ali à cintura. Porque caso eles morressem, eles podiam puxar o corpo com a corda. E aí eles não entrariam dentro do Santo dos Santos. Porque qualquer pessoa que não fosse o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos para poder pegar o corpo que estava lá, essa pessoa morria também. Então, o negócio era sério, tá? Era um dia em que a atenção ficava à flor das feles, porque o pessoal queria saber se Deus ia receber ou não o perdão dos pecados cometidos durante todo aquele ano. Durante todo aquele ano, o sangue dos animais que foram mortos no altar do holocausto eram aspergidos, né? Ali no véu, tá? E iriam para o templo. Os pecados iriam para o templo. E naquele dia era o dia que o santuário seria purificado. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o santuário ali simbolizava o mundo. Os pães da proposição era cada uma das tribos. Estavam dentro do santuário, dentro do tabernáculo ali, dentro da tenda da congregação. E naquele dia que o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, todo o tabernáculo seria purificado, todo o santuário seria purificado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo por causa disso. Porque ele simboliza essa purificação do mundo, né? Do pecado sendo lançado sobre ele, purificando o mundo. Então, todos ali ficavam atentos, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é afligir? O que é afligir? O que é afligir? Tá ficando claro aí? No dia da expiação, quando o sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos para poder fazer a purificação. Não, o Rose já está explicando todo o processo. Não era isso que eu queria não, Rose. Eu só queria saber para vocês o que o pessoal ficava fazendo lá fora. Que é isso que eu coloquei para vocês aí agora. Eles não trabalhavam e ficavam ao redor do templo e em aflição, né? Afligindo as suas almas. Seria mais ou menos o termo aí. Eles estavam do lado de fora, aguardando e esperando, intercedendo em oração ali, em concentração, aguardando, ninguém fazendo nada, afligindo as suas almas. E o que é esse afligir? O que significa esse afligir aí? Se você olhar várias traduções diferentes da Bíblia, eles vão colocar afligindo as almas, afligindo, ansiosos, né? Estavam nervosos, né, Andréia? Não era isso não. É por isso que é bom a gente ter várias traduções da Bíblia, tá? Porque eu teria que ir para o original, lá, hebraico, pegar a palavra que foi usada aí, para pegar o significado para os nossos dias. Mas quando a gente tem vários tipos de Bíblia, várias traduções da Bíblia, várias versões da Bíblia, a gente pode pegar o mesmo versículo em outra versão, que é uma linguagem um pouco diferente, e aí a gente vai ver o que é que o tradutor trouxe de mais clareza para a gente entender o que é que significava afligir. Então, eu vou trazer aqui uma versão, vou tirar aqui os comentários, vou trazer aqui esse mesmo verso escrito na versão o livro da Bíblia, tá? Para que vocês possam ter uma clareza melhor da gente ver o que significa. O slide número 15. Slide número 15. Tá lá, ó.
não farão trabalho algum nesse dia, porque é um dia especial para fazer expiação perante o Senhor. É a mesma coisa. Alguém que não passe esse dia em arrependimento e contrição pelo seu pecado, deverá ser excomungado do seu povo. Deveria ser banido, né? Lá está extirpado, né? Extirpado, aqui está excomungado. Talvez o extirpado seja morto, não sei. Aqui está excomungado como se fosse perder o direito, né, de ser um israelita. Vamos colocar nesse sentido. Não chega a ser morto, né, aparentemente. Seria expulso da comunidade, banido da comunidade, algo nesse sentido. Mas Deus está falando que se você não estiver num estado de arrependimento e tristeza por causa do seu pecado, enquanto o sumo sacerdote está ali dentro do Santo dos Santos, intercedendo pelo perdão de pecados de toda a comunidade de Israel, você tem que ser considerado como um gentil. Como um gentil, um publicano, e não como um cristão, ou não como um judeu. Agora, trazendo para os nossos dias, Jesus está no Santo dos Santos lá no céu, intercedendo por nós, fazendo a expiação por todos os pecados de todas as pessoas que estão se entregando por Ele ali diante de Deus, que era o que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento. Ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação por todo o povo. Jesus hoje está diante do Pai, lá no céu, dentro do Santo dos Santos, diante do trono de Deus, à destra do trono de Deus, fazendo intercessão por nós, como o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento, que era figura, era sombra. Só que agora Jesus é real e está fazendo o sacrifício, fez o sacrifício real, que foi a morte dele, subiu ao céu, está diante do Pai, intercedendo por nós, como o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento, ele está fazendo hoje lá no céu. E como é que nós temos que ficar aqui na terra? Eu quero que vocês me respondam. Como é que teremos que ficar aqui na terra? Como deveríamos ficar aqui na terra? Me fale aí. Em nome de Jesus. Eu já dei a resposta. Eu quero que vocês só coloquem aí o que eu já falei. Hein? Coloca aí como é. Jesus hoje está lá no Santo dos Santos. Jesus está fazendo o que o sumo sacerdote fazia aqui com Israel. Ele entrou lá, está diante de Deus, intercedendo por nós. Aqui no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos ali, no Antigo Testamento, no deserto, o povo ficava do lado de fora em arrependimento e tristeza. Como é que nós devemos ficar hoje em dia? Amém, André. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Isso, amados. Temos que estar nos humilhando diante da mão onipotente de Deus. Reconhecendo quão pecadores nós somos, o quão distante de Deus nós andamos. Tá? E arrepender de pecado significa mudança. Nenhum de nós é perfeito. Temos coisa ainda para se arrepender e dar lugar e mudar. Nenhum de nós é perfeito. Temos que estar nessa vida de consagração, de busca, de entrega, de mudança, de transformação, de regeneração, de santificação. A santificação vai durar a vida toda. Jesus está no Santo dos Santos, diante do Pai. E a gente tem que estar aqui na terra em constante arrependimento, mudando, crescendo, amadurecendo, se tornando cada vez mais cheio do Espírito Santo, mais semelhante a Cristo. Um instrumento melhor na mão de Deus para propagar o Evangelho. Então é o nosso dever. São exigências do Novo Testamento. A vigilância, a obediência. Que eu coloquei aí no verso 13, né? No slide 13, né? Que a gente colocou aí. Slide 13. Vigilância, confiança. Vigilância, confiança, obediência, né? Confiança é na dependência, né? Vigiar, depender e ser obediente a Deus, buscar de Deus, se consagrar, né?
Dá lugar para transformação, para mudança. Louvado seja o Senhor. Deixa eu passar aqui. Amém, amados? Lá em 2 Pedro, Pedro escreve, né? Fala a respeito que o mundo vai ser destruído pelo fogo, né? Quando Jesus voltar. Não vai ser mais pela água, vai ser pelo fogo. E ele, sabendo que o mundo vai ser destruído pelo fogo, que não vai sobrar nada, tudo vai ser queimado, ele fala: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Lá no verso 14 fala: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Santidade, devoção, busca, entrega, uma vida de arrependimento, de crescimento espiritual, amadurecimento, uma vida de conversão, né? Deus quer que a gente cada dia busque mais a face dele, se arrependa mais dos pecados, dê lugar para mudança, transformação. Mudança, gente. O problema é que os cristãos hoje em dia não estão mudando mais. Eles se apegaram à fé em Cristo e pela fé nós somos salvos. Mas muda-se poucas coisas. Poucas coisas. Ai. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Creio que foi dito muita coisa aqui hoje. Meia palavra para um bom entendedor já basta. Eu acho que foi dado muito mais do que meia palavra aqui hoje. Espero que vocês tenham ouvido bem tudo. A gente está concluindo a carta aos Hebreus, tá? Eu quero ler para vocês, antes de ler a conclusão, eu quero ler para vocês o que está lá em Hebreus capítulo 10. Eu não coloquei essa passagem, mas eu quero ler para vocês. Que é um aviso, é o último aviso que o autor coloca, eu acho que é o último aviso que ele coloca. Ele fala assim, Hebreus 10, 26, Hebreus 10, 26 está escrito o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Depois você abrem a Bíblia e lê essa passagem, por favor. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, eu estou sabendo que é pecado, eu vou lá e mesmo assim eu cometo pecado. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então depois de você entender o que é certo e o que é errado, depois de você entender que Jesus morreu por você, depois de você supostamente ter se rendido a Cristo, entregado sua vida para Cristo, depois que você sabe o que é certo e errado, o pecado vem e você ainda aceita viver esse pecado, você aceita praticar esse pecado, você ainda não abre mão desse pecado. Ele fala: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas no Antigo Testamento. Se alguém pecasse, se alguém chegasse e falasse assim, ele pecou. 2 pessoas chegassem e falassem assim, não, ele pecou. Essa pessoa era apedrejada até a morte só porque 2 pessoas falaram que ela realmente pecou. 2 pessoas deram testemunha que ela pecou, ela morria. Aí no verso 29 o autor fala: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, que é o Espírito Santo, ao qual Jesus morreu para que a gente pudesse recebê-lo. Então ele está falando assim,
Se pela lei de Moisés e 2 testemunhas a pessoa era morta no Antigo Testamento, qual é a punição que você acha que a pessoa deve receber por pisar Jesus, cuspir no sangue dele e fazer descaso pelo Espírito Santo? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez ele diz: o Senhor julgará o seu povo. No verso 31 ele termina falando assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o autor está falando de uma coisa muito séria. O povo lá naquela época estava querendo retroceder para o judaísmo porque estava querendo fugir da perseguição que os cristãos estavam sofrendo. E aí ele está alertando: não retroceda, porque em Cristo está a plenitude, em Cristo está a realidade. Vocês vão voltar para as sombras, vocês vão voltar para as figuras, sendo que tudo que estava no Antigo Testamento era sombra, era figura, era um modelo, apontava para o que é real, e o real é o que está em Cristo, é no que Cristo está fazendo hoje no céu. Você vai largar a realidade para retroceder? Vocês vão estar em pecado ao fazer isso. Vocês vão estar dando as costas para Deus, as costas para Cristo, as costas para o Espírito Santo. E isso é pecado. O ato de retroceder ali seria um pecado. Mas existem pecados que são cometidos hoje também. Você é consciente, sabendo que é errado. Você vai lá e faz, sabendo que é errado. Então, Deus quer que você se arrependa. A vida que você tem que ter hoje é a vida de arrependimento e tristeza por causa do pecado que você comete. Mas arrependimento significa mudança. Você só se arrepende e a conversão só acontece quando você muda, né? Quando você muda. Você tem que ter aquela tristeza que gera vida, que gera mudança. Não aquela tristeza que opera a morte, que Paulo fala lá nos escritos dele. Então o arrependimento tem que vir. Jesus está lá e nós temos que estar aqui em constante arrependimento. Isso significa mudança, transformação, crescimento, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém. O que o escritor está falando aqui é que o processo de santificação tem que acontecer na sua vida. Se esse processo de santificação não está acontecendo na sua vida, você não está mudando com o tempo, significa que você não se converteu, você não teve um encontro pessoal com Cristo. Você é um convencido, mas não convertido. E se você não é convertido, possivelmente você não foi selado pelo Espírito Santo ainda. Você só entendeu a mensagem na cabeça, mas não se converteu, não teve uma entrega completa e total a Cristo. Tá? E aí, o que fica claro, se você estiver cometendo pecado, vivendo pecado, praticando pecado, é que realmente você não se converteu. Porque você ainda continua pecando em pecados que você já sabe que é pecado. Não é aquele pecado que você ainda não entende. É um pecado que você entende. Se você voluntariamente continuar pecando, não há mais sacrifício para você. É como se o porco lavado voltasse para a sujeira dele, para a lama. E Deus quer que você se arrependa. E se renda total e completamente ao senhorio de Cristo. Conclusão. Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia o cristão não deve se acomodar nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Porque Deus perdoa, eu posso continuar pecando. Porque Deus perdoa, eu não preciso lutar contra o pecado. Ah, Deus me ama, Jesus morreu por mim, eu já estou salvo, eu posso continuar pecando. Esses são os pensamentos que alguns cristãos têm. Porque eu não sou salvo por obra, eu sou salvo pela graça. Então eu posso continuar pecando, porque quando eu continuar pecando, a graça vai aumentar mais ainda. Não foi isso que Paulo falou lá em Romanos capítulo 5, não. Eu não vou continuar pecando para que a graça aumente, não. Se eu fui salvo pela graça, agora eu vou lutar contra o pecado. E não praticar o pecado, não é o oposto. Não é fazer mais pecado, não, é lutar contra ele. Antigamente eu apresentava meu corpo para o pecado, hoje eu vou apresentar meu corpo para a justiça. E a evidência da conversão é justamente você fazer o oposto. É você praticar a vontade de Deus e não praticar a vontade da carne e do pecado.
A evidência que vai tendo aí que você foi salvo, que está tendo comunhão, transformação e mudança e foi selado pelo Espírito Santo, é a sua luta contra o pecado. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Andar como Cristo andou. É o que João fala, que é a evidência de que uma pessoa é de Cristo, tem que andar como ele andou. Está lá escrito lá em 1 João, capítulo 2. Deve andar como ele andou. Então a nossa busca é ser santos como Deus é santo. Buscar ser obedientes para poder chegar a esse nível. Não é ser desobediente e rebelde. Amém, amados? Glórias ao Senhor Jesus. Chegamos à finalização de mais uma série de estudos. Quero agradecer aí a presença dos guerreiros que estão comigo aí desde a primeira live, né? Desde o início e também desde o início das lives aqui a respeito da carta aos Hebreus. Foram cerca de 11 lições, tá? 11 lições. Teve algumas que tiveram que ser divididas em duas partes. Então foram 14 lives, eu creio. 14 lives para a gente poder falar a respeito de quase tudo. Tudo aqui de Hebreus, né? Do que eu acho que era importante a gente estar aqui tratando aqui. Tá? A gente vai começar uma nova série que são as parábolas de Jesus Cristo na próxima sexta-feira. E eu quero convidar você a estar comigo nesse novo início, essa nova série que a gente vai estar estudando aí, tá? A palavra de Deus nas parábolas. E quero que você convide pessoas, gente. Eu senti que houve uma queda. Antigamente tinha 20 e poucas pessoas que vinham para cá participar conosco das lives. A nossa média agora está sendo 10. A nossa média está sendo... Caiu pela metade. Tá? Amém. Verdade. Com toda certeza que os outros têm que temer mesmo. Quem está em pecado, misericórdia, tem que temer mesmo. Então, gente, eu quero convidar vocês a vocês estenderem o convite da live às sextas-feiras aos irmãos em Cristo da sua igreja. Fale da live. A gente vai começar uma nova série. Porque todo início é legal a pessoa começar junto com a gente. Quem começa junto com a gente tende a ficar com a gente o tempo todo. Se a pessoa entra aqui, já passou 2, 3, 4 lições, às vezes ela desanima. Tá? A live de hoje eu vou colocar lá no YouTube. Na segunda-feira, possivelmente, tá? Eu vou deixar alguns dias aqui. Na segunda ou terça-feira eu vou colocar lá no YouTube, fechando lá, né, a playlist lá. Então quem não me seguiu no YouTube ainda, me siga, por favor, tá? Gente, eu não deixei aí. Ah, tem sim. Vá no link na bio. Quando você clicar no link na bio, você vai direto para uma página lá no meu blog, onde tem o link do YouTube lá, tá? Tem minhas redes sociais e tem lá meu YouTube. Você clica lá no meu YouTube, você vai ser direcionado diretamente no meu YouTube. E aí você me siga lá no YouTube. Porque você me seguindo no YouTube, quando eu colocar qualquer coisa lá no YouTube nova, você vai poder assistir na sua televisão, na sala da sua casa. Ou no seu quarto, na sua cama. Tá? Vai poder enxergar melhor, né? E ver as coisas melhores e tudo, mas de forma mais confortável, talvez. Tá bom? Compartilhe o YouTube com os colegas. A playlist da Mordomia Cristã tá lá, a playlist do livro de Jó que a gente estudou tá lá, e a playlist do livro da Carta aos Hebreus vai ficar lá. Então talvez você possa compartilhar esse conteúdo com pessoas que ainda não estudaram e têm interesse em estudar, tá? Compartilhem lá o YouTube com tudo lá, fica mais fácil assistir pelo YouTube, porque a pessoa me segue lá, se inscreve, né? E ela recebe na televisão dela. Amém? Amém, amados? Tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite, viu? Rose, fiquei feliz que você voltou, tá? Louvado seja o Senhor. Espero que você esteja já bem, seja bem melhor por tudo. Gostei da sua presença. Passa aí pro seu pequeno grupo, Rose. Fala aí pro seu pequeno grupo. Eu sempre coloco lá no pequeno grupo seus, eu ainda tô lá, né, no grupo de vocês lá. Porque eu sou membro fundador, né? eu sou como é que é? Os originais, eu sou dos originais. Mas o pessoal não entra, né? Dá um reforço aí com o pessoal lá do pequeno grupo lá, seu lá, né? Fala, gente, nas sextas-feiras entra aí. Estudem com Jamerson.
Os tempos estão ficando difíceis, gente. Eu estou me preparando aqui, preparando algo aqui para vocês. No futuro próximo eu vou revelar. Eu quero pessoas mais próximas a mim, para que a gente possa caminhar um pouco mais junto, porque eu tenho que tratar assuntos que eu não posso tratar aqui no Instagram. Eu não posso tratar esses assuntos aqui no Instagram. E às vezes nem toda pessoa também pode ouvir sobre isso. Nem toda pessoa tem maturidade para ouvir sobre isso. Então, eu estou preparando ainda. No futuro próximo eu vou estar dispondo aí para ver quem é que vai querer caminhar nessa nova empreitada comigo. Mas fica o adendo aí, a dica. Vocês vão orando para que Deus venha trazer à existência essa situação aí, viu? Para que a gente possa falar sobre coisas um pouco mais profundas aí, porque o tempo está chegando, Jesus está voltando, o anticristo está para aparecer e poucas pessoas estão se preparando para isso. Pouquíssimas. Tá bom? Gente, um grande beijo, um abraço, obrigado por tudo. Vou orar agora, terminando, e aí na próxima sexta-feira a gente está junto, viu? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite, vemos lhe render graças ao Senhor por mais um Sextou com Cristo, Deus. Obrigado pela vida de cada um daqueles que estiveram aqui presentes conosco, que estudaram conosco essa carta, Senhor, que aprenderam, que o Senhor venha assim fortalecer seus corações, ó Senhor, lhes dar discernimento, sabedoria, força, graça, para abrir mão do pecado, Deus. Que a conversão se complete, Deus, seja feita, e eles sejam selados, aqueles que ainda não foram, pelo seu Santo Espírito, e nasçam de novo, e venham ser instrumentos de justiça nas tuas mãos para alcançar aqueles aos quais o Senhor ainda tem para serem resgatados. Obrigado, Deus, por tudo. Ser conosco nesse final de semana, nos abençoando, guardando, livrando de todo mal, nos dando a semana subsequente abençoada na tua presença. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, amados. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Obrigado aí pelo contato, por tudo, tá? Em nome de Jesus, sou grato aí por tudo mesmo, tá bom, gente? E aí eu encontro com vocês. Acompanhe aí, compartilhem aí os vídeos que eu der, os stories. Se puder ajudar, convide pessoas para vir para cá, para as lives. Façam isso, porque se vocês não fizerem, eu sozinho não dou conta. Viu? Um grande abraço. A paz do Senhor. Fui!